Graça e paz, amados irmãos em Cristo, em toda parte, em especial os irmãos da nossa amada Igreja Batista da Barra, aqui em Salvador. Estamos nos reunindo, nos nossos lares, estamos abrindo as portas da nossa casa hoje para receber os irmãos nesse momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Sabemos que momentos são de dificuldades, mas sabemos que temos ao Senhor que é mais do que vencedor, Em Cristo somos mais do que vencedores. E é por isso que estamos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Então, nesse momento, já vamos iniciar louvando ao Senhor, Porque é para isso que estamos aqui. Rompendo em fé, independente das adversidades, o Senhor nos manda seguir e romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Cante conosco. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. E quantas vezes nós cantamos esse hino, e tantos outros hinos que nós cantamos na igreja, e às vezes a gente não pensa no peso, no significado que tem esses hinos para as nossas vidas, Porque cada hino é uma mensagem.
não é? E pensando assim, o Senhor colocou em meu coração de trazer uma reflexão, algumas reflexões para os irmãos, falando aqui da nossa área, né? O que é que a gente faz? A gente canta, nós louvamos. Então nós pensamos assim, em fazer uma reflexão acerca dos cânticos que nós entoamos na igreja, né? E essas reflexões a gente pensou em colocar o nome de Entendes o que Cantas, porque muitas vezes a gente canta e não está entendendo, né? Não está percebendo a essência, né? A profundidade daquilo que o Senhor quer nos dizer. Então, a gente pensou em começar essas reflexões exatamente com o hino Rei das Nações, né? Porque sabemos que nós temos o Senhor, que é o nosso Deus, nosso Criador do universo, e que é o Rei das Nações, né? E para começar a nossa reflexão, eu pedi aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Apocalipse 15, do 3 ao 5. Apocalipse 13, do 3 ao 5, e nos traz a seguinte mensagem. E cantavam o cântico de Moisés. Quem são esses que cantavam, né? Aqueles que foram vistos na visão de João, na ilha de Patmos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Olha só que visão maravilhosa, né? Que João pôde ter ali na ilha de Patmos, vendo, né, a multidão de salvos cantando esse hino que nós rotineiramente cantamos na igreja, né? Um hino, se eu não me engano, da década de 80, né? Se eu não me engano, Vencedores por Cristo, né, Jó? E é um hino tão simples, parece tão simples, mas você vê que é um hino que vai ser entoado lá no final, né? Um hino de vitória, um hino de glória, né? Em que nós exaltamos ao nosso Senhor. Mas quando a gente pensa assim, Rei das Nações, olha só que interessante, né? Eu vou convidar os irmãos a fazer uma pequena viagem ao tempo do profeta Samuel. Vamos ler lá em Samuel 8, do 1 ao 9, para ver o que é que diz. 1 Samuel 8, do 1 ao 9. Eu leio para os irmãos. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, olha só, o profeta Samuel já estava velhinho, né? Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, olha só. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem as outras nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olha só a atitude de Samuel, né? Ele foi buscar a orientação do Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois te não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Olha só que palavra forte, né? A gente vai até o versículo 9. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a voz do povo, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Olha só, o povo aproveitou aquela situação de desvio de conduta dos filhos de Samuel e aí aproveitou para pedir um rei.
não é? Nós aí da Escola Bíblica da Igreja Batista da Barra, a gente sabe bem como era aquela vizinhança, né, do povo de Israel. Era uma vizinhança difícil, eu tenho até uma lista aqui, né? Nós tínhamos os cananeus, os hititas, os filisteus, os fenícios, os moabitas, sem falar dos assírios, que estavam um pouco mais distantes, dos egípcios. Ou seja, uma vizinhança terrível de pessoas sanguinárias, de pessoas, de povos que adoravam outros deuses, né? Mas o povo olhava para eles e dizia, olha, eles têm um rei, eles têm um rei. Mas o povo de Israel não tinha um rei também? Tinha um rei que era o rei das nações. O Senhor Deus era o Deus do povo de Israel. Mas eles queriam algo personificado, eles queriam uma imagem em que eles pudessem confiar, né? Confiar, como diz o Salmo, né? Que alguns confiam em carros, outros em cavalos, né? Olha só que coisa. E a partir do versículo 10, nós vemos o registro da conversa de Samuel com o povo, esclarecendo todas as atitudes do rei. Atos que, inclusive, não eram nada bons, como tomar os filhos para o serviço militar, como tomar o melhor da produção da terra. Olha só, quer dizer, o Senhor mostrou o que é que o rei fazia, o que é que os reis dos outros povos faziam. Tomavam seus filhos, não, vocês vão lutar nas minhas guerras. Pegavam o que eles tinham de melhor e puxavam para si. E mesmo assim, o povo queria um rei. Mas vamos lá. Mesmo com todos esses avisos, vemos a resposta do povo no versículo 19 ao 22. Nos versos 19 ao 22. Opa, eu estou um pouquinho. Porém, o povo não quis ouvir a voz do Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes então um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Olha só, então aconteceu que Deus falou, não, eles querem um rei, eles vão ter um rei. O que é que acontece mais na frente? Samuel é orientado por Deus para encontrar esse rei, né? E ele acaba se encontrando com Saul, ou encontrando a Saul, né? Porque na verdade era a vontade de Deus que Saul fosse esse rei. E a Bíblia diz, lá em Salmo 1:9, né? Que Saul era um cara bonito, era um cara grande, forte, né? E o ser humano, a gente sabe como é, né? É levado muito pelas aparências. Então, Deus sabia, Deus conhece o coração do homem, sabia que eles ficariam encantados por aquele homem. Mas o coração daquele homem não foi um coração bom. A gente já conhece a história, né? Sabemos o que é que veio na sequência. E Davi foi ungido rei de Israel. Saul foi ungido rei de Israel. Já conhecemos sua história, né? Deus conhece o coração do homem. E não à toa, essa coisa de procurar o que é bonito, o que é palpável, não era à toa que os povos pagãos, que eram vizinhos ali do povo de Israel, também eram assim. Tinham seus deuses, eram todos deuses esculpidos, né? Esculpidos no ouro, na prata, né? Às vezes até no barro, mas eram deuses esculpidos em que eles podiam ver, em que eles podiam palpar, né? E de aparência bem feinha, até alguns deles, viu? Não penso que eram imagens bonitas, não, alguns até feios, bem feios, né? Como a gente vê alguns por aí hoje, mas que atraíam a confiança do povo. O povo depositava ali a sua confiança. Mas agora a gente vai fazer um pulo na história. A gente sai desse momento de coroação de Saul, sabendo que Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel. Saul acabou sendo escolhido pelo povo em substituição ao Deus eterno, né? O povo queria um rei físico, um rei que eles pudessem ver, um rei, né, material. Saul entra em cena, né? Se torna o rei de Israel. Mas pulando um pouquinho no tempo, a gente vai para o tempo de Jesus. E olha só o que é que acontece no tempo de Cristo. Encontramos um povo oprimido,
Sim, o povo judeu era um povo oprimido. Oprimido pela religiosidade dos próprios mestres judeus, né? Que queriam a coisa ipsilíteres, que não buscavam trabalhar a questão do amor, mas que usavam a Bíblia de forma até castigatória, né? Para castigar, para coibir, para punir, e não como uma lição de amor. O que Cristo depois veio e provou ao contrário, não é? Neste cenário, também havia muita opressão política e militar da parte de quem? Do Império Romano. Ou seja, no cenário do povo de Cristo, do tempo de Cristo, eles tinham a questão religiosa dos judeus, né? Dos judeus, os rabinos, né? Que estavam apertando, que apertavam o povo, cobravam do povo, e mais acima a opressão política, a opressão militar que vinha do Império Romano, né? Que cercava ali aquela região. Neste cenário, que pode parecer semelhante ao cenário de Samuel, o povo anseia pela chegada do Messias prometido. O povo viu o mundo se acabando, viu os romanos tomando conta de tudo, e aí nessa hora o povo começou a lembrar daquela profecia de Isaías, que viria o Messias para salvar o povo, para redimir, não é? E aí surge o Cristo. Cristo surge como o Redentor de Israel para alguns, né? Mas outros pensavam dele apenas como um líder, um agitador, né? Uma pessoa que poderia acumular multidões para derrubar o Império Romano. Outros simplesmente queriam a cura. Tinham seus problemas físicos, espirituais até, e queriam a cura. Mas haviam aqueles que queriam alguém que chegasse lá e juntasse as multidões para poder derrubar o Império Romano. E diferente do que aconteceu com Saul, que era bonitão e tal, a Bíblia diz que Cristo não era bonito. Cristo não era belo, não tinha uma aparência, né? A gente vê lá no profeta Isaías 53, eu convido os irmãos a ler. Isaías 53, do 1 ao 4, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Era um homem simples, era um homem do povo. Era filho de um marceneiro, né? Era um homem simples, mas que veio ao mundo, era um homem Deus, que veio ao mundo com a missão de dar a vida por nós, né? Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, ou seja, para que o seguíssemos. Vamos seguir porque ele é belo, como fizeram com Davi, com Saul. Que boa escolha devem ter pensado Samuel fez, né? Só que não foi Samuel que fez, foi Deus que providenciou, foi Deus que escolheu, que ungiu a Saul. Mas aí, quando se fala de Cristo, diz assim no versículo 3, era desprezado e mais indigno dos homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então esse Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele sim é o Rei das Nações, né? E aqueles homens, como eu falei, na época de Cristo, eles não aguentavam mais o sofrimento, não aguentavam mais o sofrimento por parte dos seus e por parte do Império Romano. E eles queriam alguém que pudesse formar uma rebelião, que pudesse chegar lá e destruir tudo, e vencer, e tornar o povo de Israel o maior povo do mundo. E aí aparece Cristo, eles pegam e colocam, né? Vocês veem que na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus entra aclamado pelo povo, mas 3 dias depois crucifica-o, né? Porque viram que a mensagem dele não era uma mensagem de guerra, mas uma mensagem de paz. Então não adiantava, na cabeça deles não adiantava lutar por um homem que não ia fazer a guerra. Não adiantava pensar que, dizendo, não, crucifica Barrabás e solta Jesus. Jesus, será que ele iria reunir o povo e fazer a tal da guerra?
Não, eles pensaram, não, ele não vai fazer isso, porque a palavra dele é diferente. A palavra dele é uma pregação de amor, e não é isso que nós queremos agora. Nós não queremos amor, nós queremos guerra. Nós queremos vitória contra o povo romano, porque o povo não enxerga o que Deus enxerga. As dificuldades vêm, as aflições vêm, mas o Senhor, Ele enxerga na frente. E é por isso que nós temos que ter essa convicção de que, por mais difícil que esteja o momento, vai passar e a Igreja de Cristo sempre sairá vitoriosa. Jesus morreu, foi crucificado, mas ressuscitou, aleluia! E hoje Ele é Rei dos Reis, para todos. Ele é Rei dos Reis para todos. Como diz em Romanos 14, 11. Vamos ler rapidinho Romanos 14, 11. Que diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis para todos. Ele é Senhor para aqueles que o obedecem. E Ele é Salvador para cada um que individualmente o aceitou em seu coração. As nações se renderão aos pés do Senhor, não tenha dúvida disso. E a igreja, que é a noiva de Cristo, sairá vitoriosa. Que Deus nos abençoe. Vamos a um cântico, vamos entoar esse cântico, Rei das Nações, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações, Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por mais um momento em tua santa comunhão contigo. Te agradecemos, ó Pai, por essa comunhão também com nossos irmãos
ainda que à distância, Pai, mas o Teu Espírito é que nos une, Senhor. Te agradecemos pela Tua igreja reunida, te agradecemos pelas adversidades, pelas lutas, mas também pelas vitórias que virão, Senhor. Cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra, cremos na Tua santa, boa e perfeita e agradável vontade. Toma-nos em Tuas mãos, seja com nossa saúde, nos protege, nos livra de todo mal. Abençoa os nossos familiares, o Teu povo, Pai, espalhado em toda a face da terra. Te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe a todos.